Paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal Filemon, canal de bênção para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos quantos fazer parte deste canal. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vou gravar mais uma videoaula nessa manhã. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, que é o primeiro trimestre do ano 2021. E nesse momento nós estamos diante da lição número 12, datada para o dia 21 de março, que é a urgência do discipulado. Nós já gravamos uma videoaula, o primeiro tópico dessa lição. Agora vamos gravar uma videoaula sobre o segundo tópico da lição número 12 desse primeiro trimestre. Assista esse vídeo até o final, deixe o seu like, faça o seu comentário, e se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você, amigo, amiga, irmãos em Cristo Jesus, me ajude aí, inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, adicione o sininho para você obter todas as nossas notificações. Amém? Muito bem. O segundo tópico da lição número 12 fala sobre o tripé do discipulado: palavra, comunhão, serviço. O discipulado é o ensinador que vai discipular alguém. Ele precisa ensinar para esse discípulo sobre essas três palavras: palavra, comunhão e serviço. Tem que ensinar todas essas qualidades para um discípulo que está aprendendo com os seus ensinamentos. Nós usamos aqui as lições bíblicas da CPAD, pode ver aí, CPAD. São lições muito importantes para nós, para o nosso elevo espiritual e para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento dentro da palavra de Deus. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste. E isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente para as igrejas nos dias atuais. Então nós observamos que a igreja em Jerusalém vivia essa qualidade, vivia dentro do tríplice discipulado. Então eu quero aqui, dentro do tópico 2, falar sobre o subtópico 1, que faz parte do tópico 2, que fala a seguinte palavra: a palavra. Ponto. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento, depois pelos apóstolos. Observamos aí que ela é a única, ela é singular e única. A palavra é a autoridade das Escrituras, é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. E elas foram faladas primeiramente pelos apóstolos do Antigo Testamento, depois pelos profetas, pelos apóstolos do Novo Testamento. Observamos aqui que a palavra sempre foi uma autoridade para todos aqueles que seguem
a doutrina da Bíblia Sagrada. Nós possamos ver aqui em 2 Pedro, 2 Pedro, glória a Deus, aqui, vamos lá para 2 Pedro, ver o que fala aqui em 2 Pedro, para nós podermos deixar bem mais esclarecido para os nossos irmãos. Está aqui, 2 Pedro 3, verso 2, que diz assim: para que vós lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os apóstolos. Nós observamos aí que ela foi ensinada pelos profetas, ensinada pelos apóstolos, e a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então observamos que a palavra, ela é a única autoridade da Bíblia, é a palavra de Deus. E nós observamos aqui, nós vamos discorrer aqui alguns versículos da palavra de Deus, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e o versículo 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então aqui diz que os primeiros discípulos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Aquelas primeiras pessoas que se agregaram a Jesus no dia do Pentecostes, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. É preciso que nós continuaremos aprendendo nessa doutrina. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno, depois de Pentecoste, o Espírito Santo. E na atualidade não temos apóstolo em pessoa conosco, no entanto eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós observamos aqui que os apóstolos, eles receberam diretamente de Jesus a revelação da palavra, né? E após o Pentecoste, eles receberam do Espírito Santo a revelação da palavra, e nós não temos apóstolo aqui conosco, mas eles continuam nos ensinando a palavra de Deus. Muito bem. O subtópico número 2 fala sobre a comunhão. O que é uma comunhão? Né? Comunhão fala-se de uma sintonia, um modo de pensar, né? Um modo de agir, um modo de sentir, um modo de identificar um com o outro. A comunhão trata-se de uma relação, né? De uma relação íntima, e nós precisamos ter uma relação íntima com o nosso Deus. Nós observamos que aqui em Atos 2:42 já ficou bem explicado sobre a comunhão. Por quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Então, ter tudo em comum
é partilhar da mesma crença e da mesma comunhão. Nós devemos partilhar um com o outro sobre a mesma comunhão, sobre o mesmo Deus que a qual nós servimos. Precisamos partilhar, né, com os nossos irmãos concernente a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então observamos aqui que a palavra grega para comunhão é koinonia, que é comunhão, significa compartilhar ou participar mutualmente de algum evento comum ou de um acordo. Está entendendo? Observamos que no Antigo Testamento a ideia de comunhão diz a respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. O salmista disse no Salmo de número 133 e versículo número 1, ele disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E essa palavra comunhão tem trazido uma polêmica tão grande, porque nos dias que nós vivemos, há muitos ministérios espalhados sobre a face da terra, e o irmão dessa placa aqui acha que não deve ter comunhão ou ter união com o irmão da outra placa lá, né? Mas é bom que os irmãos vivam em união, a Bíblia diz, e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, em Deuteronômio 3:10, em Deuteronômio 34:10, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança prova a mesma comunhão hoje. Observe só, a comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Coisa interessante, né? Eu quero ler um versículo aqui, 1 Coríntios, só para nós termos aí uma ideia. 1 Coríntios 13 e versículo de número 13, que é 1 Coríntios capítulo 13 e versículo também número 13. Diz assim, ó: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Glória a Deus, maravilha, o nosso Deus. Muito bem. Lendo esse versículo, eu encerro aqui o subtópico número 2 da lição número 12, né? E passo para o subtópico 3 da lição número 12. Diz assim: a comunhão na igreja de Jerusalém. Vamos ver, é Atos dos Apóstolos 2 e 44, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 44. Vamos ver a comunhão da igreja lá em Jerusalém. Glória a Deus. Diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E infelizmente, nos dias atuais que estamos vivendo, nós estamos proibidos pelos decretos humanos a não nos estarmos juntos. Mas em Jerusalém, estar junto fazia parte da comunhão da igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém
logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de comunhão, né? O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também trata-se de uma unidade. No capítulo 4 de Atos, versículo de número 32, para nós termos assim uma ideia, né? Aqui diz assim: e eram um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. Ninguém tinha nada, tudo que tinha era de todos e fazia parte da comunhão da igreja em Jerusalém. Coração diz respeito ao centro da vida, né? A mesma inclinação. Alma é a sede das emoções e fala dos mesmos efeito e sentimento. João 3, 16 a 18. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor. Ninguém servia a outro Senhor, mas todos tinham o mesmo sentimento, o mesmo propósito, servindo ao mesmo Senhor, tendo a mesma comunhão um com o outro, servindo a Deus com alegria e cair na graça de todo o povo. Aleluia. Uma outra parte que nós precisamos aqui falar é sobre o serviço, né? No subtópico número 4 fala sobre o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. Significa que todos os cristãos precisam executar a sua tarefa serviçal na igreja, todo mundo junto, com ânimo, com alegria, e fazer aquilo que temos de fazer. Aí aqui diz o termo visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. Quer dizer que um cristão poderá auxiliar o outro cristão exercendo ou realizando um trabalho, um serviço que o outro cristão tem a fazer. Eu posso, ou você pode chegar e realizar aquele trabalho, né? Segundo as suas instruções. E o termo no Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes ao sacerdote no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus, né? É o que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então todo serviço que tem da igreja faz parte de todos os irmãos, que faz parte da membrazia daquela igreja. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão que a qual Ele nos designou para trabalhar nesta obra. Glória a Deus. Nós observamos que o discipulado, ele contribui para compreender a dimensão sociocomunitário e a formação de uma nova identidade. Observamos que além de muitas figuras e metáforas encontradas nas Escrituras sobre a igreja, ela também
é apresentada como uma família. Então, a igreja, ela é a família de Deus. E quando eu falo igreja, eu não estou citando nenhuma placa de qualquer ministério. Eu estou falando da igreja de uma forma geral, independente de placa, independente de ministério, independente de pastor fulano, pastor cicrano. Esse povo que faz parte do povo que serve a Deus é uma igreja que está sobre a face da terra. Aleluia. Eu gostaria até de aqui nessa aula fazer essa recomendação, né, a todos os cristãos. A igreja nos últimos dias está sofrendo a perseguição até mesmo de um partido político, mas que nós possamos ficar firmes na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e nos unirmos para combater contra esse partido político que está reagindo contra a igreja do Senhor na terra. Porque nós vencemos a mula sem cabeça, nós vencemos o lobisomem, nós vamos vencer esse povo também em nome de Jesus Cristo. Amém? A síntese do tópico 2 fala sobre o tríplice discipulado bíblico. É composto de palavra, comunhão e serviço. Amém? Aqui eu encerro essa videoaula muito curtinha, não dá muito argumento, a lição já é bem mastigada, bem elaborada, né? E por isso eu convido você, e se você não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever nesse canal em nome de Jesus. Amém? Deixe o seu like, faça seu comentário, inscreva-se no canal.